O silêncio nas minas de ouro, longe do sol, pesava sobre sua espinha antes mesmo de seus olhos se abrirem completamente. Você despertou com um gosto amargo na boca, aquele suor frio grudando na pele áspera, enquanto a luz fraca e poeirenta mal arranhava seus olhos semicerrados. Aquele era o começo de mais um dia enterrado nas profundezas das Minas Núbias, em algum ano obscuro que parecia ter congelado na mesma opressão de sempre. O ar denso se enchia do cheiro sufocante de carvão queimado misturado à terra úmida, que parecia apertar seus pulmões com cada respiração. Ali o tempo parecia pesar demais para simplesmente fluir. Ao seu redor, as galerias tortuosas serpenteavam sob a terra, como veias pesadas que poderiam ruir a qualquer momento. Você sentiu o solo pedregoso sob seus pés descalços, frio e impiedoso, uma carícia áspera consistente que lembrava a rachadura da pele nessa penumbra amarelada e cheia de poeira. À distância, o ritmo constante das ferramentas ecoava, martelos batendo contra a rocha, carruagens rangendo, um som surdo que jamais parecia cessar. Era um ruído monótono, capaz de entorpecer os sentidos como um velho maestro regendo uma sinfonia de cansaço eterno. Você limpou o suor da testa com a mão direita, sentindo a pele áspera entrar em contato com a sujeira acumulada e as unhas pretas de carvão. Preparou as ferramentas enferrujadas que o aguardavam, rude testemunha da repetição incessante. Tirou cuidadosamente um pedaço do muro rochoso, notando a demora de cada segundo que o desgaste tomava para revelar um fragmento de ouro escondido. Um instante tão lento que poderia fazer um adulto moderno perder a paciência. Afinal, se hoje um carregador de celular, chegando a 20%, já é motivo para pânico. Imagine aqui quando seu único recurso era respirar o ar mais pesado e sombrio que um homem poderia carregar. Separar-se do mundo lá fora tornava a experiência quase anestésica. Você escutava os ecos distantes das vozes roucas, um sussurro indistinto de vidas igualmente desfeitas, contrastado com o som repetitivo das marteladas. Sentia cada textura, o pó seco que se alojava na garganta, a aspereza da parede que queimava quando você tocava, o suor frio que escorria pela nuca. A monotonia se fazia presente como um ritmo hipnótico, o gesto de retirar pedaços do muro, preparar as ferramentas, sentir o chão sob os pés, ouvir os ecos. Tudo isso se repetia, como uma prece silenciosa para que o dia terminasse sem maiores problemas. Mas então, algo mudou. De repente, o ruído habitual que preenchia as galerias cessou quase que de repente. Como se o próprio ar tivesse parado para um momento que parecia mais longo que os minutos que passaram desde sua chegada. O silêncio apareceu. Não o silêncio natural, mas um silêncio estranho, pesado, uma ausência que ocupava todos os cantos e apertava sua garganta. Foi ali que você percebeu um movimento sutil, um leve arrepio que não vinha do frio, uma sensação urgente e estranha de que havia algo a mais além do habitual, algo que você precisava perceber para seguir adiante. E então conseguiu ouvir novamente. Porém agora tudo parecia diferente, como se as galerias sussurrassem um segredo inaudível até então. Ei,
Antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu. E eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio, como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio que momentaneamente se abateu sobre as galerias pareceu pesar mais que o próprio ar saturado de poeira, como se o tempo tivesse se estendido, espichado naquele instante escuro, antes de você decidir qual próximo passo dar. Você permaneceu imóvel, cada músculo tenso, ouvindo o eco quase ausente dos seus próprios pulmões. Sentir o compasso do próprio coração martelando com uma lentidão inquietante. O chão parecia prender sua atenção, o contato frio das pedras afastando qualquer distração. Você colocou a mão na parede, sentindo a textura áspera da rocha gasta, que parecia guardar segredos antigos quase indecifráveis. O frio daquela pedra penetrou em sua pele, misturado com o suor que lentamente escorria pelas êmporas. O ar, já denso antes, parecia agora ainda mais espesso, pesado pela ausência dos sons costumeiros, como se a própria mina estivesse respirando de forma rítmica e controlada, esperando algo acontecer. Ao seu redor, o corredor escuro se estendia como um túnel sem fim, onde a luz pálida conseguia apenas beijar as superfícies mais próximas, deixando as sombras afundadas no silêncio absoluto. Cada passo seu ressoava com uma lentidão deliberada, ponderada. Você levava o pé de encontro ao chão pedregoso com cuidado, sentindo como se cada pedra insistisse em reclamar aquele contato, rangendo em resposta, ameaçando revelar sua presença. A respiração se tornou mais lenta, um exercício que exigia atenção total. Lentamente, seus dedos entrelaçaram-se ao cabo da ferramenta, sentindo o frio do metal que parecia conversar com você, familiar e confiável. Você segurou firme, controlando o impulso de apressar os movimentos, permitindo que cada gesto se desenrolasse em um ritmo tão moroso que quase perdesse a noção do tempo. Cada toque no rochoso muro era um evento em si. Cada pequeno desprendimento reverberava como um sussurro profundo no silêncio esmagador. Você voltou sua atenção para a textura da parede. Grãos de terra soltos, areias grossas que se esfarelavam aos poucos, partículas minúsculas que pareciam dançar vagarosamente no ar ralo, caindo como uma chuva mansa e invisível. O cheiro da umidade invadiu suas narinas com persistência, uma lembrança constante da presença de água escondida, que se insinuava em cada fissura, marcando a pedra com umidade e vida silenciosa. O tempo correu diferente ali dentro. Você sentiu o cansaço se espalhar, uma urna que guardava dias e noites não contados, onde a repetição era a única certeza. A sensação da poeira que arranhava a garganta, misturada com o gosto metálico que vinha quando o ar carregado teima em roubar o oxigênio mais puro. Suas mãos estavam empoeiradas, com vestígios pretos de carvão que desgrudavam lentamente, enquanto a palma pressionava contra o cabo da ferramenta, ancorando você naquele momento entre o desespero e o sopro tênue de esperança. De repente, um sussurro imperceptível surgiu, como uma corrente de ar que escapava por um vão estreito. Você parou, o corpo tenso face à mudança. Naquela penumbra,
O som parecia virar uma voz antiga, feita de ecos e sombras, algo quase esquecido, que as próprias pedrinhas do chão pareciam absorver com reverência. Com um olhar fixo na escuridão à sua frente, seus sentidos ficaram alertas para qualquer sinal. Cada micro-ruído aumentava a tensão lenta, mas constante, que carregava o dia inteiro. Você caminhou devagar, movendo-se quase sem peso, atento ao silêncio, quebrado apenas pelo ranger distante e esporádico da madeira velha que sustentava as galerias. Era um som que parecia falar de fraqueza velada, ameaçando desmoronar a qualquer instante. E cada onda daquele ruidoso susto era uma cascata que escorregava pelas suas costas. Ainda assim, seu corpo obedecia ao ritmo arrastado, brando da sobrevivência. Cada passo, uma sentença de cuidado e resiliência. Na escuridão mais adiante, a luz tênue ganhava sutis variações de cor. Você percebeu reflexos amarelados que se moviam lentamente, como pontinhos de lembrança. Talvez um resquício de sol que conseguiu escapar, ou o brilho distante de algo metálico abandonado no chão. O ar carregava um odor mais agudo, um cheiro diferente da umidade habitual. Um leve aroma ferroso, sutil, que despertava um misto de temor e curiosidade. Seguir em frente era como caminhar entre memórias silenciosas, onde cada detalhe era uma pista para um enigma quase impossível. A cada passo, você sentia as roupas pesadas grudando em sua pele. Um suor que não secava, que compartilhava o espaço com o pó acumulado por dias e noites. O calor interno contrastava com o frio da rocha, e o corpo tentava equilibrar esse jogo lento, crescendo em fadiga ao mesmo tempo em que a mente se forçava a se manter alerta. Você sabia que ali, naquele espaço entre o silêncio e o som, algo estava prestes a acontecer. Um movimento sutil que mudaria tudo. Quando finalmente seus olhos fixaram uma abertura mais ampla, o lugar onde as paredes pareciam ceder um pouco à escuridão. Algo no ar fez sua pele arrepiar novamente. Um sussurro invisível, uma respiração ausente que parecia vir das sombras. Um convite sutil para algo que você não podia ver, mas que sentia profundamente, como se um segredo ancestral estivesse à espera. Você parou por um instante, o mundo ao redor desvanecendo-se para fora do foco, e então percebeu que algo mais se movia, não com barulho, mas com a precisão de um segredo antigo. Há uma presença, uma força quieta, que parece observar cada movimento, cada respiração, como se a própria mina guardasse olhos invisíveis, vigilantes, presos entre a terra e o silêncio. Você se preparou para o que viria a seguir. A respiração controlada, a mão firme na ferramenta, o corpo pronto para arrastar-se ou recuar, se necessário. E então, um lampejo passou pelo canto do seu olhar, um brilho tênue, curto, que desapareceu rápido demais para ser entendido, mas suficiente para acender uma chama de inquietação profunda no seu peito. O lampejo desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando um rastro tênue de inquietação que se enraizou fundo no seu peito. Você permaneceu imóvel por um instante,
o corpo pesado sob o peso da expectativa silenciosa que agora preenchia o ar. Os olhos ainda fixos na penumbra mais densa à frente, onde pareceu perceber um movimento quase imperceptível, como se a própria escuridão se agitasse com vida própria, mas sem produzir som. Seguindo seu impulso, você retomou o passo, cada movimento cuidadoso e calculado, como se a menor pressa pudesse trair sua presença. O chão rugoso sob seus pés insistia em produzir pequenos rangidos, fragmentos de pedra se soltando silenciosamente, quase imperceptíveis para um ouvido distraído, mas agora todos amplificados pela concentração febril que tomava conta da sua atenção. A tensão sutil que percorria seu corpo parecia se enraizar em cada músculo, enquanto a penumbra mais à frente engolia a luz vacilante que ainda tentava penetrar. Você sentiu o ar mais denso, quase saturado com o cheiro metálico e úmido, como se gotas de suor e algo ferroso estivessem misturadas naquela atmosfera abafada. Uma lembrança do suor frio que já pingava da sua nuca, misturando-se ao pó que se alojava em suas narinas. A luz que você notara antes, os pequenos reflexos amarelados, agora pareciam pulsar suavemente, como se respirassem numa cadência pausada, acompanhando seu próprio ritmo cardíaco vagaroso. Cada passo seu conduzido por uma lentidão quase meditativa. O cabo da ferramenta firme entre suas mãos suadas, o frio do metal contrastando com o calor que emanava do seu corpo cansado. O contato era um lembrete constante do peso daquela tarefa, da imobilidade imposta pelo ambiente. Seus olhos tentaram decifrar o contorno das formações rochosas ao redor, as paredes que curvavam-se em direção ao teto baixo, cobertas por um amontoado de irregularidades, pedras que pareciam prestar atenção, que escondiam histórias guardadas por séculos, talpando cada centímetro do espaço estreito como guardiãs silenciosas da escuridão. O silêncio que antes parecia inexistente, agora ganhava força, transformando a ausência de som em presença quase palpável. Ainda assim, a monotonia do ambiente era quebrada apenas pela respiração ofegante que você controlava com dificuldade. O som abafado e cadenciado do seu próprio corpo em movimento. O suor secava na pele, deixando uma camada fina de sal, enquanto o ar pesado dificultava cada inspiração, como se a mina mesma resistisse à sua presença. O calor contrastava com o frio persistente da rocha, uma combinação que parecia líquida sob a sua pele, ressoando em pequenos arrepizinhos nervosos. Você parou por um momento, apoiando a testa contra a parede fria, sentindo a textura áspera e irregular que ameaçava rasgar sua pele, ao mesmo tempo em que oferecia um senso de realidade definitiva. No entanto, o conforto era passageiro. A sensação de estar sendo observado permanecia invisível e presente, permeando o ar como uma aura inquietante, que fazia o ar parecer ainda mais espesso, mais rígido. Com um suspiro lento e silencioso, você afastou-se da parede e continuou o trajeto. A luz continuava seu ritmo oscilante, dançando como um espectro que se recusa a ser visto por completo. A cada passo, o cheiro da terra úmida se misturava com o ferro, um aroma pesado que apertava suas narinas, despertando memórias difíceis de nomear, quase esquecidas, mas insistentes. O eco distorcido dos seus passos
parecia se multiplicar nas paredes, causando uma sensação de deslocamento no ar, como se cada som criasse uma réplica fantasma, flutuando no espaço estreito, sussurrando segredos sem voz. Você sentiu a pressão do ambiente aumentando, como se a mina apertasse em volta da sua alma, comprimindo o pouco fôlego de esperança que ainda insistia em existir. O suor frio tornou-se mais denso, descendo pela nuca, misturando-se com o pó antigo que se acumulava nos cantos, criando uma massa pegajosa que deslizava pela pele. A sensação desagradável de ser envolvido por algo invisível, um peso que não podia ser medido, mas que você sabia existir naquela ausência quase viva. Seus olhos nunca paravam de vasculhar a escuridão, buscando pistas, tentando encontrar uma trilha onde não havia luz. A penumbra adiante se abriu num espaço incerto, onde o teto parecia ceder um pouco, deixando uma abertura quase imperceptível, apenas suficiente para que o ar mudasse de textura, para que a luz filtrada parecesse respirar diferente. Você notou uma vibração muito sutil, um murmúrio abafado que escapava das sombras, como se a pedra própria estivesse sussurrando em uma língua antiga que só o silêncio poderia traduzir. Cada passo para aquele espaço parecia levar um século. A ferramenta, agora um peso familiar em suas mãos, se tornou um prolongamento dos seus sentidos. Cada fisgada na parede, uma extensão do seu corpo cansado. Cada movimento, um ritual lento de sobrevivência. A umidade aumentou. O cheiro se tornou quase palpável, um convite e uma advertência juntos, ressaltando a necessidade de atenção e respeito. E então, algo mudou. Uma sombra, indistinta e fluida ao mesmo tempo, pareceu se deslocar no canto do seu olho, onde a luz hesita em chegar. Você prendeu a respiração, sentindo o tempo desacelerar, o corpo inteiro se preparando para um instante que parecia expandir-se, tornando o silêncio ainda mais profundo, o ar mais denso e o espaço entre o visível e o invisível quase tangível. No exato momento em que decidiu fazer o próximo movimento, um som baixo, quase imperceptível, emergiu da escuridão. Um suspiro, ou talvez o rangido da própria mina se ajustando à sua presença. E foi o suficiente para que você percebesse que naquele espaço, tão longe do sol, não estava totalmente sozinho. O som que emergiu da escuridão ganhou forma lenta, quase imperceptível, como uma respiração que não pertencia a você, um rumor antigo que atravessava os veios ocultos da mina. Você parou, o corpo tenso como um arco esticado, e ouviu. O silêncio se fez ainda mais denso, congelando o ar ao seu redor, como se soubesse que algo estava prestes a ocorrer, algo maior que o mero desgaste rotineiro daquela jornada subterrânea. O chão pesado sob seus pés parecia respingar ecos no vazio, um testemunho mudo do que acontecia além do alcance do seu olhar. Você deu um passo cuidadoso à frente, suas solas tocando a pedra fria numa cadência deliberada. Cada contato um diálogo mudo com o tempo suspendido. O arrepio que percorreu sua espinha se prolongou lento, como um fio de gelo que se entranhava pelas frestas do seu corpo cansado. A luz mortiça, fraca e hesitante, pulsava junto com seu batimento cardíaco, iluminando as paredes ásperas que guardavam os segredos antigos. Um odor metálico sutil, misturado ao frescor úmido da terra,
parecia sussurrar histórias esquecidas, deixando você à mercê da penumbra que se estendia por cada canto invisível. Você apertou a ferramenta com mais força, o frio do metal marejando sua pele de sujeira, uma âncora firme em meio à incerteza que ameaçava engolir sua atenção. Cada movimento era lento, quase irreverente, como se tocar aquelas paredes fosse tocar o próprio tecido do passado. As partículas finas de poeira levitavam preguiçosas ao redor, descendo como uma chuva invisível enquanto você avançava, como se o ar lhe concedesse um momento para perceber a vastidão do silêncio que preenchia o espaço. À sua frente, o corredor se abriu abruptamente em um espaço menor, onde o teto curvava-se mais baixo e as sombras dançavam preguiçosas sob a luz hesitante. O cheiro de ferro aumentou, mais forte e mais invasivo, preenchendo suas narinas com um aroma afiado que parecia carregar um aviso silencioso. O ar pesado prendeu sua respiração por um instante, enquanto você se movia com lentidão quase meditativa, consciente da presença invisível que parecia observar cada gesto seu com paciência antiga. Você tocou a parede, sentindo a umidade que percorria aquela superfície fria e irregular, onde minúsculas fissuras se espalhavam como veias negras. A umidade grudava a pele, úmida e fresca, mesclando-se ao suor que já escorria lentamente pela testa. Seu corpo exigia repouso, mas a respiração controlada e o ritmo arrastado se tornaram seu refúgio. O estado onde o tempo parecia se esticar, permitindo que cada segundo se impregnasse de significado silencioso. O silêncio foi quebrado, outra vez, por um som rente ao seu ouvido. Não era um ruído convencional, mas um sussurro quase inaudível. Uma reverberação que parecia vir das pedras, como se a própria terra estivesse comunicando uma mensagem impossível de ser decifrada. Seu corpo estremeceu, a tensão doce e pesada apertando o peito, enquanto seus olhos vasculhavam a penumbra, buscando uma origem para aquele murmúrio persistente. A sensação de que não estava sozinho, de que algo se ocultava ali, imaterial e denso, firmava suas raízes dentro. E você? Ainda assim, o ambiente oferecia pequenos momentos de estranha beleza. Um brilho pálido que refletia na parede, o esvoaçar preguiçoso da poeira iluminada, a tênue dança da sua própria sombra que se desfazia lentamente. Cada detalhe parecia mais lento do que o real. Um desdobrar suave do tempo que fazia sua mente se concentrar em sensações quase esquecidas. Até o calor que vazava da sua pele contrastava com o frescor da pedra fria, em um jogo constante de extremos que lhe lembrava a precariedade da sua existência ali. Você avançou cuidadosamente, percebendo que a luz vacilava ao seu redor, ora afrouxando, ora firmando como uma chama quase apagada. O chão sob seus pés tornou-se irregular, pedregoso em excesso, e cada passo exigia cálculo e moderação, pois um deslize poderia romper a tênue barreira entre o presente e o precipício invisível que espreitava na escuridão. O ar ficou denso demais para ser apenas ar, carregado de uma presença que pulsava no limiar da percepção. Um peso que escurecia seus pensamentos com a gravidade de um presságio silencioso. O suor que escorria pela sua pele
parecia congelar no momento exato em que você passava pelos veios da luz mortiça. E os odores do ambiente se misturavam com uma intensidade quase palpável, deixando você com a sensação desconfortável de estar sendo envolvido por algo vasto e silencioso. Ao longe, um eco rouco se dissipou, uma sombra fugidia que pareceu vibrar na beirada do seu campo visual, tão breve quanto um piscar lento, mas o bastante para despertar uma inquietação profunda. Você ficou imóvel, sentindo o coração martelar com uma lentidão quase dolorosa, observando o espaço onde a penumbra parecia se esfumar, revelando um contorno difuso, indistinto, que porém mantinha uma presença. Foi quando você percebeu que não era apenas o espaço que escurecia. Algo dentro da mina acordava, se movia com uma calma calculada e profunda, que rodopiava ao seu redor, tomando forma não como um ser, mas como um pensamento antigo que não precisava ser compreendido para ser temido. E naquele instante, um vento imperceptível atravessou o corredor estreito, trazendo consigo um sussurro que parecia chamar o seu nome, tão baixo que mal se podia confiar em sua própria audição. O ruído das pedras, o som da umidade e o pulsar da luz convergiram em um momento suspenso, enquanto você sentiu, com uma clareza horripilante, que o próximo passo não seria apenas físico, mas um movimento decisivo em direção ao desconhecido que se aproximava. Seu corpo estancou, um silêncio mais profundo que qualquer vazio preenchendo o espaço. Entre o agora e aquilo que viria, um instante tão longo que parecia abrigar uma eternidade. E então, no jogo tênue entre a luz e a sombra, você viu algo, um lampejo fugaz, um brilho banal e estranho, que não podia ser apenas reflexo ou imaginação. Era a promessa silenciosa de um segredo que esperava para ser desvelado, um convite macabro para o próximo movimento que definiria tudo. E você sabia, naquele instante, que nada mais seria como antes. O corredor diante de você continuava sufocado pela sombra densa, uma mistura quase palpável de umidade e silêncio, tão pesado que parecia aprisionar cada respiração que você forçava a acontecer. A luz, antes hesitante, diminuía em fôlego, deixando as paredes mais escuras, mais silenciosas, quase como se a própria mina estivesse se recolhendo, envolta em um sono profundo e inquieto. Seus olhos, acostumados à penumbra, captaram os contornos irregulares com mais atenção. Mas o que chamou sua mente foi aquele lampejo, rápido e esquivo, que insistia em reaparecer em uma dança cruel de sombras. Você deu um passo cuidadoso à frente, o toque da sola calçando a pedra fria com uma lentidão que decidia por você. Cada avanço parecia um protocolo desafiante, onde tudo precisava ser medido, lento, quase reverente. A ferramenta na sua mão pesava de um jeito familiar, a superfície metálica fria contrastando com a pele embebida em suor. Um vínculo silencioso com cada momento arrastado que já passara. Você sentiu o cheiro da umidade aumentar, um aroma pesado, indefinido, que parecia se agregar ao ferro fundido ecoando pelo ar. A cada inspiração, o gosto metálico se misturava ao ar saturado, como se estivesse respirando a própria essência da mina, um néctar denso, alheio ao tempo.
O movimento do corredor levou você a um ponto onde a passagem se estreitava. A luz pálida insistia em definir os limites da pele grossa da rocha, revelando fissuras que pareciam coração pulsando em silêncio. Então um som próprio, diferente do habitual rangido, invadiu a penumbra. Um estalido quase imperceptível, um murmúrio entre as pedras que você sentiu mais no corpo do que ouviu com os ouvidos. A tensão acendeu uma fagulha lenta no seu peito, um convite a desacelerar ainda mais, a mergulhar fundo nas sensações esquecidas da sobrevivência meticulosa. Você se deteve, o peso do corpo ancorado à superfície fria, sentindo o suor escorrer pela nuca em gotas tênues e constantes. O ar ficou mais denso, saturado numa quietude perturbadora, com cada respiração sussurrante fazendo eco no corredor como um segredo compartilhado com as paredes. Os dedos grudaram na ferramenta firme, como se a frieza pudesse lhe oferecer um foco entre a incerteza do silêncio e o pulso vibrante do estalido longínquo. Você percebeu nas sombras um brilho quase microscópico, como reflexo de um sonho esquecido que insistia em não ser apagado. Retomar os passos foi um exercício consciente, tão lento quanto o ritmo dos seus batimentos. O solo pedregoso sob seus pés respondeu com pequenos rangidos, fragmentando-se de leve, como se a terra mesma fosse um testemunho hesitante da sua presença. Um arrepio percorreu sua espinha, não provocado pelo frio, mas por algo que parecia de outro tempo, outro espaço, um olhar invisível que o seguia, silencioso e implacável. Na direção adiante, uma abertura surgia, indecisa, como uma respiração suspensa. O ar ali possuía uma textura distinta, um frescor composto pela mistura da umidade e um aroma agudo, metálico, que deixava a garganta um pouco seca e alerta. Você sentiu o suor endurecer na pele, uma camada fina que grudava como lembrete implacável de que ali, tão longe do sol, cada movimento era um dilema entre a promessa do desconhecido e a segurança quase ilusória dali atrás. A penumbra abraçava o espaço, ronronando em silêncio, uma presença que se espalhava em ondas vagarosas, preenchendo até os cantinhos onde a luz não ousava chegar. Seus olhos vagaram pelas curvas das paredes, que se fechavam aos poucos, decoradas por texturas que pareciam quase vivas. Rochas que guardavam mais do que suores antigos, mas memórias densas e silenciosas que você podia quase tocar. A respiração controlada tornou-se seu ritmo, um mantra externo que lutava contra a aceleração do corpo que insistia em se preparar para algo que ainda não sabia pronunciar. Com cuidado, você apoiou a mão na pedra úmida, sentindo a vibração sutil que se infiltrava na pele, uma energia baixa, constante, inquieta. O ferreiro invisível que moldava o espaço subterrâneo trabalhava na sua imaginação, enquanto você sentia o peso da solidão expresso na textura do rochedo, uma solene companhia que nunca abandonava. A poeira fina pairava no ar, implacável, um sorriso fantasma dançando ao seu redor e caindo lentamente, como folhas esquecidas pelo tempo. À medida que avançava, o espaço parecia se estreitar ainda mais, as sombras ganhando novas formas, ora curvas, ora afiladas,
como tentáculos imóveis à espera do seu próximo passo lento e cuidadoso. Então o som retornou, um sussurro gentil, porém firme, uma voz que não pronunciava palavras, que se prendia ao ar como um convite indecifrável. Seu corpo tensionou-se inteiro, a cabeça inclinada para ouvir com uma atenção que queimava tão devagar quanto seu próprio respirar. E nesse instante, a sensação de ser observado se consolidou, uma presença imaterial e paciente que orbitava em torno do seu ser. Uma sombra que não precisava de forma para ser sentida. O contato dos pés com o chão mudou. Não mais simples movimento, mas um ritual que habilitava cada passo com significado. Um lampejo apareceu outra vez, desta vez um pouco mais firme. Uma luz que acariciava com delicadeza a pedra, dançando próxima ao limite da visão. Você avançou um pouco mais, e a visão se abriu para um espaço que parecia mais alto, onde o mar velho e arrastado atravessava as fissuras com um gemido baixo, quase lamentoso. O brilho que antes era sutil, agora parecia palpável, quase convidativo. O silêncio persistia, mas estava ferido, uma fragilidade delicada e intimidadora, prestes a romper. Foi quando, por um breve instante que pareceu um suspiro de uma eternidade, você cruzou o limite dessa penumbra protetora e percebeu. Não era apenas o chão que rangia sob os seus pés, nem tampouco as paredes que sussurravam, mas algo muito mais velho se movia ao seu redor, lento e calculado, um segredo prestes a despertar, um silêncio que havia decidido falar. O ar, pesado e quase imóvel, parecia se prender a você, como se o próprio espaço entre as pedras retivesse a respiração num silêncio de espera. A penumbra à sua frente parecia escurecer ainda mais, absorvendo a pouca luz que insistia em se infiltrar em suas pálpebras semicerradas. Cada passo seu era um gesto estudado, calculado, como um ritual para atravessar um limiar que não tinha forma definida, mas cujo peso se fazia presente em cada centímetro do corpo. O contato da sola do pé com o solo pedregoso ecoava um murmúrio contido, como se a terra sussurrasse sob você, decidindo se permitiria o avanço. A ferramenta em sua mão não era mais mero objeto, mas um elo firme e familiar, cujas texturas e temperaturas se fundiam com a pele em suor que a segurava. O metal frio contrastava com o calor que escapava do seu próprio corpo exausto, um encontro silencioso entre a vida e o desgaste. Você sentiu o cheiro da umidade mais denso, cruzado com algo mais agudo, um aroma metálico que invadia suas narinas e se enroscava com o pó que teimava em não largar seu interior. A mistura era um convite e um aviso, um cheiro que parecia crescer junto com a tensão invisível que se acumulava na penumbra estreita das galerias. Com uma lentidão quase reverente, você deixou a mão escorregar da ferramenta para tocar a superfície rochosa ao lado, sentindo as irregularidades que se espalhavam sob a pele úmida. A pedra respirava uma história seca e antiga, escrita em texturas ásperas, em camadas de umidade e pó que traçavam mapas invisíveis para quem tivesse paciência para ler. Os grãos finos caíam aos poucos, caindo com um sussurro quase inaudível,
que parecia dançar no ar carregado, como uma chuva invisível que pendurava o tempo no espaço entre um passo e outro. Cada respiração sua tornou-se um exercício de controle, um confronto lento e constante com a densidade do ar que parecia querer reter seu fôlego. A garganta arranhava toda vez que você permitia que o ar pesado entrasse, trazendo junto o gosto metálico e o resíduo do carvão em suspensão. O suor escorria pela nuca, misturando-se à poeira acumulada, criando uma fina película que grudava como um lembrete do esforço perdido em cada movimento arrastado. Um som rompente, breve e quase esquecido, veio das pedras. Um estalido sumido que parecia se desprender da própria essência da mina. Você congelou. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas carregado, espesso como um véu que apertava o peito e prendia o ar. O coração pulsava num ritmo lento, grave, enquanto os olhos vasculhavam a escuridão, tentando captar qualquer mudança. As sombras, por sua vez, pareciam se esticar, alongar-se em direção a você, como uma paciência predatória, como se a própria mina observasse cada respiro, cada suspiro. Você caminhou mais um pouco, com o corpo preguiçoso e cada passo medido para evitar barulhos traiçoeiros. O terreno se tornou ainda mais irregular, as pedras cortantes ameaçando prender o pé descalço, obrigando um cuidado extremo. A luz vacilava, os brilhos amarelos pulavam como pensamentos dispersos, iluminando fissuras estreitas que pareciam veias abertas de um animal ancestral escondido nas profundezas. O cheiro do ferro carregava uma promessa sutil, um sinal que pulsava na sua pele contra a concentração tensa. O ambiente fechava-se em volta, como se a câmara respirasse junto, apertando lentamente, ganhando corpo e intenção. Você sentiu um arrepio sutil subir pela espinha, como um chamado exterior, um convite velado entre as sombras. A respiração suave ganhava companhia, um sussurro que não pertencia aos seus pulmões. Era um som sem forma, um rumor encaixado nas fissuras da rocha, uma linguagem muda que parecia navegar pelo ar embebido de umidade. Você parou, o corpo inteiro preparado para um movimento lento de retirada, ou para arrastar-se mais fundo naquela penumbra líquida, densa e quase palpável. A mão voltou a apertar o cabo da ferramenta. A frieza do metal foi um certo conforto que oferecia raiz e impulso no espaço suspenso entre o real e o intangível. Seus dedos suados responderam com a firmeza de quem sabe que cada gesto é uma linha que separa o agora do que está por vir. O ar adensava-se, o calor interno misturava-se com um frio instável que cortava a pele. Uma dança persistente e profunda entre dois extremos. Você sentiu a textura rugosa da parede, onde minúsculas gotas de umidade deslizaram em lentos e repentinos intervalos, como se a pedra se suasse, cansada de guardar seus mistérios. O toque era uma âncora, um ancoradouro na vastidão do silêncio e da sombra. Pela primeira vez, os murmúrios, os ecos abafados que antes pareciam dispersos, se uniram numa vibração sutil que envolvia o corpo e a mente, um convite para um diálogo não verbal. Mais um passo à frente
e o espaço se abriu, revelando um teto baixo que gemia em cada fissura, uma abertura estreita que deixava o ar respirar com uma lentidão quase agonizante. A luz pálida era uma chama vacilante, que dançava, hesitante, como se receasse iluminar o que se escondia além dela. Verde acinzentada, úmida e fresca, a atmosfera mudava, carregada com um odor cada vez mais pungente, metálico e amargo. De repente, um lampejo, uma faísca curta, um brilho que se desprendeu de um canto escuro, tornando-se quase uma promessa. Seus olhos travaram naquela perspectiva por um instante longo e denso. Algo além do olhar, algo que não podia ser alcançado ou tocado, mas que sugeria uma presença insistente, quase familiar, como um segredo guardado em silêncio árido. Seus passos tornaram-se ainda mais compassados, e a mão segurou firme a ferramenta, como se a qualquer minuto tivesse que enfrentar algo que não fosse só pedra ou sombra. O contraste daquela presença invisível que o esperava era como um véu entre mundos, uma linha tênue desafiando seu entendimento e paciência. No exato momento em que o ar gelado tocou sua face, um som rastejante cortou o silêncio. Uma respiração, um movimento remoto que não poderia ser confundido com qualquer outra coisa. O frio escorreu pelo seu corpo e você soube. O vale escuro entre o conhecido e o desconhecido acabava de se revelar. E ali, naquela penumbra quase palpável, enquanto seus sentidos lutavam para se manter firmes no abismo de mistério, o próximo passo pulsava, esperando que você o escolhesse. O ar não se moveu quando o lampejo desapareceu, mas você sentiu seu corpo inteiro prender um frescor súbito, como se as sombras em torno de você tivessem apertado a pele, envolvendo-a numa pressão invisível. Cada músculo mais alerta, cada nervo pulsando, enquanto seus olhos tentavam se ajustar para captar qualquer sinal naquele vazio espesso. A penumbra se adensava e se mexia com uma lentidão quase hipnótica, carregando um silêncio que parecia pesar sobre seus ombros. O chão permanece irregular sob seus pés, duro e sombrio, e o toque de suas solas contrasta com o ar quase espesso, dificultando a cada passo a passagem de um corpo cansado que há horas vem lutando contra o peso do silêncio e o presságio daquele silêncio inquieto. Suas mãos se apertam mais firmes ao cabo da ferramenta, o frio do metal como um fio de segurança no tecido que ameaça desfiar. Antes mesmo de qualquer gesto, seu corpo já fala em silêncio, numa cadência amorosa que ditará o ritmo para os próximos movimentos. Você respira devagar, sentindo o gosto pesado do ar amarrado ao ferro, ao pó seco, lembrando a cada inspiração o cansaço que carrega. O suor frio escorre pela nuca e vacila sua percepção do calor e do frio que disputam sob sua pele. A parede próxima sussurra rugosidades contrastantes, molhadas em pontos, ásperas noutras, como se aquela rocha fosse viva, compartilhando segredos com o seu toque lento e estudado. A sensação é de que cada grão, cada partícula se conecta ao seu organismo, roubando um pouco de sua energia, mas também prendendo você mais fundo, naquele espaço imenso e claustrofóbico. Um passo à frente,
e você sente um leve estalo vindo das pedras, uma ruga na superfície do chão que ameaça se abrir, como uma ferida antiga esticada pelo tempo. O som é tênue, mas arrasta seu pensamento para longe da sombra, um punhal lento socando a quietude. Seu corpo inteiro esquiva de qualquer aceleração, insistindo no controle dos passos, convertendo cada caminhada num exercício tão repetido e paciente quanto a própria existência ali. O cansaço lateja no seu peito, uma dor morna, ancestral, compartilhada com o silêncio que o abraça. O corredor se estreita, as paredes se fecham compactas, como um abraço incômodo. A luz que provoca o despertar da sombra brinca em tons amarelados e verdes, vazando do nada, como restos de poeira dourada saídos da memória de um sol distante. O chão começa a ficar mais úmido, e o cheiro diverso e denso do ferro se mistura a uma umidade que parece vibrar sob a pele, uma lembrança que brota entre o frio da pedra e o calor que sofre a pele suada. Você sente-o a resistir. Cada movimento seu, metade sombra e metade penumbra, como se o espaço te chamasse para decifrar um segredo escondido. Atrás da sua testa, o suor resseca e desliza, misturando-se à terra escura acumulada em seu rosto. A poeira comanda suas narinas, com partículas que se desprendem do teto em quedas suaves e infindas, marcando o ritmo do tempo em tons lentos, quase religiosos. É um balé de partículas que sela o silêncio, e seu corpo conhece cada centímetro dessa dança. Você sente também em cada inspiração o calor abafado da mina que parece uma chama distante, apagada, permanecendo ali para iluminar a escuridão com medo de ir embora. Espera. Um sussurro braçal, perdido entre o ruído quase inexistente da mata de pedras, rompe o silêncio. Não um som forte, mas algo tênue, infiltrado, uma palavra sem voz que chega pelas frestas. Da parede, talvez um eco de algo antes pronunciado, um murmúrio de pedra, um velho segredo não compartilhado. Seu corpo todo tensiona. A respiração se torna um convite para a espera. Os sentidos se espalham atrás do tênue sussurro. O espaço ao seu redor se prende, o ar mais espesso ainda, envolvendo você com paciência, como quem espera uma resposta. Você toca a rocha úmida, sentindo o deslizamento lento de minúsculas gotas que correm devagar, criando ricos mapas invisíveis para a imaginação. A superfície é fria, mas pulsa com a umidade, vibrando quase imperceptivelmente contra sua palma, uma fonte paradoxal de conforto e tensão. A luz hesita e as sombras, agora mais longas, se esticam em direções que você mal consegue compreender, como dedos imóveis esperando que você escolha uma diretriz, um destino. Retoma a caminhada com passos deliberados, precisando escutar, sentir, talvez desvendar o propósito daquela respiração reservada. A ferramenta vibra suave na sua mão, um contato frio que equilibra o quente que pressiona seu corpo. O chão se mostra traiçoeiro, pedregoso e irregular. Cada passo, uma negociação silenciosa entre a firmeza do seu pé e o abandono perigoso de uma peça solta. A tensão cresce como um arame esticado entre você e o invisível que observa, mas não se revela.
O aroma metálico começa a ganhar volume, uma nota crescente que mistura ferro, suor e umidade. Presídios de uma história secular que você não sabe delatar, mas sente na pele. A respiração, seu compasso, lenta e quase ritualística, embala você em um espaço onde a emoção é menos fogo e mais uma chama tênue, constante e indestrutível. Um pulso que resiste aos abismos daquele lugar esquecido pelo sol. Você avançava e a penumbra dobrava-se para receber seu corpo exausto. De repente, uma sombra se descola na ponta do seu campo de visão. Um movimento tão fugaz que parece ter sido apenas um instante de luz se afastando. Seu coração acelera, não com medo, mas com a intensidade daquela confirmação silenciosa. Algo se move ali adiante, entre a friagem e um silêncio que já não é apenas ausência, mas presença. Você suspira lentamente, engolindo a tensão fina e o ar grosso, enquanto prepara o corpo, a mente, para uma passagem que não poderá ser desfeita. Um som rastejante percorre a parede próxima, um som que não pode ser confundido com pedras se movendo, mas que também não se traduz em algo familiar. É um alerta sutil, um convite inquietante que traz à tona um estalo de consciência. Você sentiu a respiração da mina, os limites entre o humano e o inumano se diluindo na penumbra crescente. O espaço enrola-se em emoção contida, e naquela latência quase eterna, você sabe que o próximo passo não é só seu, é a resposta para algo que tem esperado por você. No instante que seu pé se apoia novamente no chão instável, um brilho distinto emerge das sombras mais profundas. Uma luz difusa, não quente, com tonalidade que parece pulsar com o batimento lento da mina. Um convite silencioso e perigoso que sussurra entre as paredes frias. Há algo que desperta, à sua espera. O ar ao seu redor se tornou quase palpável, uma massa espessa e fria que parecia capturar cada suspiro, cada batida cansada do seu coração. Os passos ecoavam lentos, contidos, como se você tivesse aprendido a dominar o silêncio que dominava as galerias. Sob seus pés, a pedra pesada sussurrava, revelando sua resistência e, ao mesmo tempo, uma fragilidade evidente. Fissuras finas que se estendiam como veias silenciosas, imperceptíveis fora da calma concentrada dos seus sentidos atentos. Você sentia a presença invisível crescendo a cada instante, como um peso denso que afundava na pele, puxando seus músculos para uma tensão que não se quebrava. A ferramenta na sua mão era um pilar, uma extensão do seu próprio corpo. O frio do metal tocando a pele suada e lembrando a dureza dessa travessia que se arrastava. Uma marca física em meio à imaterialidade que se espalhava lentamente pela mina. O corredor estreito e úmido revelava-se mais traiçoeiro a cada passo. A umidade grudava no ar, pegajosa, perfumada com um cheiro metálico insistente que enchia suas narinas, misturando-se ao pó espesso que ameaçava invadir até o mais profundo dos seus pulmões. Você sentiu a lágrima seca deslizar pelas têmporas, não por tristeza, mas pela impossibilidade de escapar do abraço sufocante daquele espaço. Cada respiração era um convite para mergulhar ainda mais fundo naquela existência esgarçada. Suas mãos, marcadas pelo trabalho infindável e a poeira escura que se acumulava sob as unhas,
prolongaram o toque à parede próxima. A textura era rugosa e fria. Minúsculas gotas de umidade escorriam lentamente, formando trilhas frias que navegavam pela pele com um ritmo próprio. Um lembrete silencioso de que a vida ainda pululava em meio à podridão e ao esquecimento. Você notou sombras delicadas dançando na superfície úmida, molduras tênues para uma história muda que parecia querer ser ouvida. Nem mesmo o som do seu próprio corpo parecia perturbar o manto pesado de silêncio. Sua respiração controlada, o leve ranger das solas contra o chão irregular, o toque-toque ritmado da ferramenta contra a pedra ocasionalmente destacada. Tudo cooperava para que não houvesse um único sinal que pudesse perturbar a presença que parecia observá-lo com paciência ancestral. O tempo parecia diminuir sua marcha, curvando-se em torno do seu corpo cansado. Enquanto avançava, o espaço ao redor parecia se contrair, as paredes ganhando contornos mais fechados. Como se a própria mina fosse um orgânico cativeiro que respirava junto com você. O ar pesado vibrou com um murmúrio distante, um som sussurrante que parecia vir das entranhas da terra, um diálogo inaudível, mas palpável, deixando a atmosfera carregada com a promessa silenciosa de algo iminente. O odor da umidade e ferros misturava-se ao leve toque azedo, uma presença invisível e inquietante que invadia sua pele. Você sentiu seus músculos cederem por um breve instante, aliviados pela pausa forçada, enquanto apoiava a testa contra a parede firme que abrigava frio e solidão. O suor seco misturava-se à terra acumulada em seu rosto, formando uma máscara improvisada que partilhava da mesma obstinação que você. Nesse gesto, a realidade parecia concretizar-se. Um mundo antigo, esconderijos da terra e do tempo, em que movimentos lentos e calculados eram a única forma de resistência. Retomou a caminhada, os dedos se cerrando a ferramenta num aperto firme, quase ritualístico, enquanto o chão começava a ceder com mais furor, rangendo por baixo de seus passos, ameaçando revelar fissuras irreparáveis. Era o som de algo que se prepara para romper a superfície oculta, um prenúncio de que a jornada se tornava cada vez mais um diálogo entre o visível e o invisível. Foi então que o brilho apareceu outra vez. Mais do que uma luz, um lampejo frágil e urgente que dançava precariante na escuridão, atraindo seu olhar com a insistência de um segredo antigo. O reflexo parecia pulsar no limite entre a visão e a sombra, como se carregasse a promessa tanto da revelação quanto do abismo. Você congelou, sentindo uma eletricidade lenta correr pela pele, um fogo brando que aquecia o peito mesmo sob o frio úmido da mina. O som voltou, suave, um sussurro que se desdobrava entre as pedras, carregando consigo a ambiguidade da segurança e da ameaça. A presença invisível parecia moldar a própria atmosfera, enquanto seu corpo inteiro se preparava para o próximo passo. Um passo que não seria apenas sobre o terreno, mas um movimento decisivo em direção àquilo que a mina havia guardado tão bem. O ar ao redor transformou-se numa massa quase sólida, vibrando com a convocação silenciosa daquela força que despertava. Você sentiu o frio misturar-se ao calor interno
dos seus músculos. Dois polos que se tocavam sem se anular, dando-lhe consciência plena da fragilidade entre o avanço e o recuo. Enquanto seu olhar examina a penumbra espessa, algo se contorce à margem da visão. Um movimento tecido na própria sombra, tão sutil que quase escaparia à percepção menos atenta. E então, no instante em que o seu pé levanta-se para decidir o futuro, um brilho súbito e fugaz ocupa a escuridão, uma luz que não se explica e não se espera. Ela dança rápido, como um sussurro visual, quebrando a imobilidade profunda da galeria e deixando um rastro inquietante que marca a passagem do que você sabe. A mina nunca esteve tão viva. O tempo parece se dividir, a promessa do desconhecido escorrendo entre as frestas desse silêncio monumental, enquanto atrás desse lampejo um segredo invisível se aproxima. E você sabe, com uma certeza terrena e ao mesmo tempo intangível, que dali em diante nada mais poderá ser o mesmo. O brilho fugaz que antes dançava no limite da visão, agora se apresentava como uma presença firme, revelando uma fratura na escuridão que você não podia mais ignorar. A mina que até então sussurrava segredos abafados parecia finalmente exalar uma respiração profunda, como se tivesse esperado pacientemente por sua chegada para exumar um último mistério. O ar denso ao seu redor ficou menos opressivo, transformando-se em uma espécie de calma iminente, aquela calma que antecede o fim de um ciclo. Você deu o passo decisivo, e a luz pálida que vinha daquela fissura assumiu contornos mais nítidos, apresentando um espaço inesperadamente amplo, quase sagrado. Em sua quietude, as paredes, antes ameaçadoras, agora pareciam ter se resignado, revestidas de um silêncio que não exigia mais segredo, mas entrega. Ali, no coração enterrado das minas, o tempo enfim titubeava entre o passado e o presente. Sentiu o peso do que carregava, não apenas o suor impregnado na pele ou a ferramenta gasta, mas as marcas invisíveis de dias, talvez anos, de uma rotina que parecia a única verdade possível. Respirou fundo, permitindo que aquele fôlego carregado dissolvesse a tensão que amarrava seu corpo desde o início da jornada. O gosto metálico do ar se misturou, dessa vez, a algo mais tênue, um convite ao repouso silencioso. Ao seu redor, o espaço parecia respirar em ondas lentas, carregando um perfume úmido, um leve cheiro de terra fresca que escapava das fissuras, como se a própria mina renovasse seus. Histórias na penumbra encontrada. A poeira, antes sufocante, agora dançava suavemente no ar, refletindo a luz vacilante, um balé lento e atemporal, que quase fazia esquecer o peso dos momentos que acabaram de se passar. Você colocou a mão na parede fria pela última vez, sentindo as imperfeições da pedra, as veias que pareciam pulsar com memórias antigas. Era o toque definitivo, um contato que selava o fim da busca e o renascer de algo novo, ainda que silencioso e modesto. O calor humano contrastou com a dureza da rocha, mas não mais como uma batalha, agora como um abraço contido, cheio de aceitação. A figura invisível que o acompanhava, o sussurro entre as pedras, a sombra que se moveu com a hesitação de um segredo finalmente desvendado, parecia menos uma ameaça e mais um guardião silencioso, resignado à sua partida.
Ou talvez um companheiro antigo, testemunha muda do seu caminho lento. Você se virou lentamente, cada passo carregado de uma calma nova, menos marcada pela urgência da sobrevivência e mais pela serenidade de quem aprendeu a dançar com a própria sombra. O corredor estreito se expandiu em sua consciência, mostrando um horizonte onde a luz finalmente podia penetrar, iluminando as cicatrizes do passado com uma delicadeza quase maternal. No coração daquela condenação subterrânea, algo que parecia perdido se reencontrava. Não ouro, não minério, mas um fio tênue de esperança, um punhado de paz que surgia entre as rachaduras do tempo. Talvez fosse isso o verdadeiro tesouro. Uma promessa silenciosa de que até nas profundezas mais sombrias, o ciclo da vida poderia se fechar com um suspiro tranquilo. Enquanto você caminhava na direção da saída, lenta, sem pressa, como quem sabe. E cada instante carrega sua própria eternidade. O ar parecia se dissipar em texturas mais leves, mais suaves. A luz se alongava pela pele e pela alma, um bálsamo que anestesiava as dores antigas e acolhia a fadiga do corpo cansado. Lá fora, o sol entardecia, tingindo o céu com tonalidades quentes de ouro e cobre, um eco distante do brilho que você buscara por tanto tempo. A brisa fresca carregava o som de folhas ao longe, a promessa de ar puro que agora invadia seus pulmões com facilidade. Um contraste maravilhoso à opressão do subterrâneo. Você sentiu cada músculo relaxar, como se a própria natureza o recepcionasse num abraço largo e silencioso, capaz de dissolver até os cansaços mais profundos. O calor do crepúsculo acariciava a pele marcada, enquanto seus olhos contemplavam um céu aberto, livre, onde as primeiras estrelas começavam a despontar num balé tranquilo e ancestral. A jornada, pesada e lenta, chegava a uma pausa digna, um descanso mega merecido sob o manto sereno da noite. E então, sem pressa, você permitiu que a respiração se tornasse mais lenta, a mente se acalmasse e o corpo ficasse pesado como um livro que se fecha pela última vez no dia. O mundo carregava aquele silêncio confortável, não vazio, mas pleno, preenchido pelo alívio de saber que, apesar de tudo, a luta encontrava seu equilíbrio. A poeira fina já não se agarrava com a resistência de antes, mas se assoprava com gentileza, carregando histórias para longe, em direção a uma manhã ainda por vir. Lá, no limiar entre o dia e a noite, você percebeu o movimento natural do ciclo, a escuridão que apole para que a luz possa renascer. O silêncio não assustava mais. Era a calma final, o abraço do sono que guarda e protege. E com ela você se permitiu o doce abandono, sabendo que a mina e seus segredos permaneceriam ali, enquanto você, enfim, podia descansar tranquilo. Foi o fim da jornada, não com um estrondo ou um grito, mas com o murmúrio suave da vida que segue, lenta e imponente, tecendo seu caminho entre a sombra e o brilho, entre a ausência e a presença. Uma história encerrada, um ciclo selado com respeito e quietude. E assim, você deixou o subterrâneo para trás, embrenhando-se no silêncio vivo do entardecer, onde sonhos tomam forma,
embalados por um sopro velho como o tempo, um sussurro sereno que diz: está tudo bem. Agora é hora de fechar os olhos e deixar o mundo girar silenciosamente. Até a próxima aurora.